E aí, meninos e meninas, retornando à nossa aula, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre a produção econômica da região Sudeste, ok? É o último capítulo, capítulo 4, da região Sudeste. Falamos anteriormente, na aula anterior, sobre a formação da sociedade, como a região Sudeste se formou na sua miscigenação, mistura étnica, né? Vimos também a questão da vegetação, dinâmica natural, relevo, entre outros. E hoje vamos falar especialmente da produção econômica dessa região. Algumas atividades vão se destacar de forma mais dinâmica, mas, de acordo com a paisagem do Sudeste, foi mais intensamente transformadas pelas atividades econômicas entre as regiões do país. Nós vimos isso no capítulo anterior, né? Lá no capítulo 1. Desde o período colonial, o desenvolvimento econômico da região, ele atraiu pessoas de diversos estados e também de outros países. Os períodos de extração do ouro, por exemplo, cultivo do café, a partir da década de 30, né, 1930, desenvolvimento industrial, foram de expansão econômica acompanhada de importante dinâmica populacional. Ou seja, essa economia ela foi ligada também a essa vinda de pessoas para a região, que foi um atrativo nas próprias questões econômicas. A indústria, por exemplo, com o passar dos anos, essa industrialização ela foi se desenvolvendo, recebeu investimentos e diversificou seus setores de atuação. Passou a concentrar vários ramos de negócios, setores industriais, como usinas siderúrgicas, indústrias químicas, têxteis, alimentícias, farmacêuticas, automobilísticas principalmente, empresas de telecomunicação, informática, instituições financeiras, refinarias de petróleo, usinas de açúcar e álcool, entre tantas outras. Essa estrutura econômica transformou o Sudeste na região, transformou a região Sudeste em maior influência econômica do país. O desenvolvimento industrial da região também foi muito favorecido pela disponibilidade de recursos naturais, que a gente encontra. Os principais recursos são o minério de ferro, retirado principalmente do quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, o petróleo, que é extraído também, entre outras regiões, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, que vai do Rio de Janeiro até Santa Catarina, abrangendo o mar territorial de São Paulo e do Paraná. Essas são atualmente as principais bacias petrolíferas do país. Além desse recurso, como também nós vimos lá no capítulo 2, a boa oferta de energia elétrica, em razão do potencial da região, potencial hidrelétrico da região, que é banhada pelos rios encachoeirados, como a bacia do Rio Paraná. Outro importante fator que contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial foi o sistema de transporte. O Sudeste tem a maior rede rodoviária do país, com estradas que interligam áreas da própria região e adentra nas outras regiões, além de portos importantes como o de Santos, que é o maior do país, o de Tubarão, no Espírito Santo, e o Porto do Rio de Janeiro. As regiões metropolitanas concentram a maior parte dos parques industriais, com destaque para os setores automobilísticos, farmacêuticos, alimentício, têxtil e de autopeças. Nós temos um mapa aí na página 203 que vocês podem estar observando. Vejam a legenda e essa concentração e a distribuição da indústria pelo território. A agropecuária também é um forte. Desde o período áureo do café, que vocês lembram desse processo, que foi um ciclo importante da economia do Brasil, o Sudeste ele se destaca pela produção agrícola. A região caracteriza-se pela policultura, com práticas que abrangem desde a agricultura familiar para abastecer o mercado nacional até a agricultura de exportação. Lembrando que policultura é o cultivo de vários tipos de produtos. O potencial agrícola da região foi naturalmente favorecido pelo solo fértil, popularmente conhecido como terra roxa. Isso é um detalhe importante, tá, gente?
nos planaltos e chapada da Bacia do Paraná. Com a maior população absoluta do país, a demanda por alimentos tornou-se fundamentais às atividades desse setor. Com a crise do café, a partir da década de 1930, que a gente já falou, muitos agricultores passaram a investir em outras culturas, como por exemplo o milho, o arroz, o algodão, a cana-de-açúcar e, mais recente, a soja e as frutas. Assim começou o desenvolvimento agroindustrial, empresas que se beneficiam dos produtos que vêm do campo. Algumas áreas do Sudeste se destacaram também na atividade agropecuária. Ribeirão Preto produzem, no caso, a cana-de-açúcar, fruta, café, algodão. Planalto Ocidental, cana-de-açúcar, pecuária, bovina e a citricultura. O Vale do Ribeira, banana, café, chá, pecuária de búfalos. O Vale do Paraíba, né, do Sul, pecuária bovina e silvicultura. Na região de Piracicaba e Araraquara, cana-de-açúcar. No Triângulo Mineiro, café, cana-de-açúcar, silvicultura e pecuária bovina. O sul de Minas, pecuária leiteira, principalmente. E o norte do Espírito Santo, cacau, silvicultura. E o Vale do Rio Doce, principalmente o café. E a pecuária também se desenvolveu muito, levando a região hoje a ter o segundo maior rebanho bovino do país, atrás apenas do Centro-Oeste, e a criação de aves. Essa atividade também impulsionou a instalação de frigoríficos e de muitos laticínios, né, ligados à questão industrial. Na proximidade das regiões metropolitanas e das médias cidades no interior do estado, também desenvolveu-se a pecuária intensiva leiteira, favorecida pela intensa demanda devido à grande concentração populacional nessa região. Sendo o leite um produto perecível, precisa estar mais próximo também do mercado consumidor. Nós temos um gráfico e dá para vocês observar bem essa questão, tá? Em níveis, em quantidade de produção, né, de leite por regiões do país. E os serviços e comércios também teve uma grande importância em toda essa estruturação da região Sudeste. É a região que tem a maior taxa de urbanização do Brasil, além de ser muito industrializado. Assim, o setor terciário, que é ligado aos serviços e comércios, também se tornou mais desenvolvido no país. A intensificação desse setor se deve principalmente à atividade turística, pois há no Sudeste inúmeros atrativos, muitos visitados por brasileiros e estrangeiros. Destaca-se no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, as praias, cidade de São Paulo e seu atraente polo cultural e financeiro, Minas Gerais pelas belezas de suas cidades históricas, como Ouro Preto, né, que é um exemplo e é destaque, Tiradentes, Diamantina, entre tantas outras. E a força no setor terciário, também conhecido como setor de serviços, pode ser comprovada por esses dados que tem nessa tabela logo abaixo, aí na página 206. Né? Tem assim, receita bruta de revenda de mercadorias. Vocês podem observar, né, esses valores que foram, né, efetuada essa receita nas regiões brasileiras, do Sudeste até o Norte. Vejam aí a quantidade de dinheiro que entrou. E a rede viária também é importante, considerada a mais desenvolvida do país, com importantes rodovias. Nessa região estão os dois maiores aeroportos internacionais do Brasil. O Internacional de São Paulo, governador, né, André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto de Guarulhos, ou Aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E também o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, também conhecido como Galeão. Então aqui fica essa parte, né, sobre a economia da região Sudeste. Como sempre, as atividades vão estar na sequência. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima.